Vamos falar hoje sobre a decisão do Dias Toffoli, ministro lá do Supremo, que deu uma decisão monocrática, né, anulando tudo a respeito da Lava Jato. O golpe do Moro só deu certo para eleger o Bolsonaro. Só deu certo para isso. Entendeu? Mas ele tentou novamente em 2022, depois do desencanto, né? Houve um desencanto entre ambos, porque o Moro queria pegar o clã Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro. E aí o Bolsonaro sentiu, não quero esse cara aqui não, bora, rua! Aí ele saiu dando chute em tudo, né? Depois ele viu que para presidente não ia dar para ele, aí ele tentou vir pelo Senado e se uniu ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro se uniu a ele com um pé atrás, outro na frente, né? E fez aquelas maracutaias, né? Aquelas mutretas, gastando os tubos, né? Mudando de partido para outro. Então o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: a Lava Jato é uma excrescência, porque a Lava Jato ela só teve um único objetivo: era acabar. Você vê que quando ele fala a corrupção do PT na Petrobras. Não houve corrupção do PT na Petrobras. A corrupção do MDB, do Centrão e do PSDB, de todos os partidos. Eles roubam lá de trás. Teve o caso Paulo Francis, que denunciou. Entende? Então não foi o PT que instituiu a roubalheira na Petrobras. Por isso que o Toffoli, no fundo, tem razão de anular tudo. Porque ela teve o objetivo de estigmatizar o PT, porque o objetivo do Moro era ser presidente da República. Né? Presidente da República. Além das roubalheiras dele com o Dallagnol e outros caras mais. Todo mundo sabe disso. Isso está sendo apurado aí. O Paulo César Salomão, que é o corregedor do CNJ, já tem tudo lá para explodir, né? O Tacla Duran já prestou depoimento. O outro também, que era o espião do Moro, já prestou vários depoimentos a respeito. Então tem que anular tudo. Tem que anular tudo. Agora, quando ele fala, devolveu 6 bilhões, mas foram funcionários que devolveram 6 bilhões, não é verdade? Renato Duque, Paulo Roberto, Cerveró, Sérgio Gabriel e muitos outros. Depois a Dilma veio e acabou com essa turma toda, né? Isso ele não fala. Aí sofreu impeachment por causa disso. Então tem que anular mesmo, não tem jeito. Agora o Lula não foi condenado por nenhuma maleta da Petrobras, que nem o Temer, que nem o Aécio, Gedel, né? Eunício, Jucá, essas turmas todas. Não é verdade? O Lula não fez nada disso. O Lula tinha dinheiro para comprar uma porrada de sítio de Atibaia, uma porrada de triplex. Ele nem chegou a comprar o triplex. A mulher comprou um apartamento simples, de 2 quartos, no andar de baixo. Os caras que para agradar, não, eu vou dar um triplex aqui para você, vou fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque o Lula, ele era ligado realmente ao Odebrecht, ligado às outras empreiteiras, porque o Lula levava esses caras para fazer obra lá fora, na África, né? Na Venezuela, em Cuba, uma porrada de outros países aí. Então eles tinham um apreço pelo Lula porque eles ganhavam dinheiro. Mas não significa que o Lula foi o cara que instituiu a roubalheira na Petrobras. Paulo Duque é funcionário antigo, lá atrás da era Sarney. Cerveró é mais antigo ainda. Paulo Roberto também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Então tem que anular mesmo tudo, anular. E o Flávio Dino está certo, entendeu? Tem que fazer o devido processo legal, tem que investigar para pegar as falcatruas do Moro, entendeu? Você vê, depois dele falar que o Bolsonaro era ladrão, corrupto, rachadinha, superfaturamento, então ele não foi se aliar ao Bolsonaro. Então a política dele, ou a meta dele era destruir o PT para ele entrar. Nem era nem o Bolsonaro. Só que ele se ferrou, né? Ele se ferrou que o Bolsonaro descobriu porque o Toffoli caguetou. Olha, o Moro está vindo aqui reclamando aqui que eu suspendi as movimentações, o sigilo não tem mais da COAF. E suspendeu mesmo. E virou amigo do Bolsonaro. Virou conselheiro, essas coisas todas. Então, não se esqueçam. O problema dos outros que foram condenados, como Cunha e tal, o processo todo ficou viciado. Viciado. Um juiz corrupto, né? Um Ministério Público corrupto, né? E tem mais ainda, ele chantageava o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, porque os caras fizeram um bacanal uma vez com as prostitutas e ele tinha as fotos, porque ele tinha o espião dele, que hoje está denunciando, que filmava tudo. E ele agora está dizendo que se perder o mandato, que ele tem uma bala de prata. E o Bolsonaro que se cuide. Olha só, é bandido. Ele é tão bandido, tão criminoso, quanto o Delgatti. Por quê? Ele pegou uma conversa de uma autoridade superior, presidente da República, e colocou lá na mídia, para todo mundo ver. 3 dias antes das eleições, ele jogou uma delação do Palocci, que era tudo mentira. Tá entendendo? Então, ele é um juiz maldito, peitado. E outra coisa, por que um juiz lá do Recôncavo do Paraná vai ter que julgar roubalheira da Petrobras? Não existe isso. Mas por quê? Porque o Tribunal de Porto Alegre estava regado com ele, com medo dele. Entendeu? E aí aceitava tudo que ele fazia. Quando chegava no STJ, o STJ não podia fazer nada. A única coisa que o STJ podia fazer era diminuir a pena, porque as provas estavam lá e eles não sabiam que as provas eram plantadas, eram falsificadas, havia uma falsidade processual jurídica. E graças ao ministro Cristiano Zanin, ele conseguiu apresentar isso. E o Walter Degatti é um herói, porque mostrou que o judiciário não pode ter corrupção assim. Então ele mostrou a corrupção de Curitiba. Um juiz honesto, na mesma hora que os delegados pegaram o computador naquele posto de gasolina que estava fazendo, mandando dinheiro para as Ilhas Caimã, paraíso fiscal, ele, quando havia problemas de autoridades, ele tinha que mandar para o juiz originário, o juiz de origem. É Brasília, São Paulo é São Paulo. Não, é tudo comigo. Por quê? Porque o objetivo dele era ser presidente. E aceitou de pronto o cargo de ministro, né? De ministro. O Bolsonaro não ia colocar ele, não. O Paulo Guedes é que encheu o saco do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro sabia que ele tinha o rabo preso, né? Telhado de vidro. E botar um cara desse lá era um perigo. E foi. Ele tentou armar para o Bolsonaro. Mas aí ele saiu, não teve jeito. Entendeu? É isso que eu tenho para dizer para você. Então, o Toffoli está se redimindo de ter impedido um presidiário de visitar, de ir ao enterro do seu irmão. Um presidiário. Não era um presidiário qualquer, era um ex-presidente. Que quando ele não era nada, era apenas presidente do Sindicato de Metalúrgicos, dos Metalúrgicos de São Paulo, quando a mãe dele morreu, o Romeu Tuma, o delegado do DOPS, permitiu que ele fosse. O Toffoli fez uma grande sacanagem com Lula. E o Lula que colocou ele lá, hein, no Supremo. Não poderia fazer isso. Eu duvido que o Mendonça faria isso, que o Nunes Marques fizesse isso. Então tem que anular tudo mesmo.
Tem que anular. Olha, o Cunha já foi para cadeia e tudo bem. E a devolução dos confessos, não tem que ter devolução, não. Eles confessaram, não é isso? A parte indenizatória continua com quem foi indenizado. A parte criminal, né, a jurídica, está anulada. É isso que eu tenho para dizer. O Toffoli está muito certo. Tem que botar esse marreco na cadeia. Ele e seus asseclas. Tá certo. O juiz não pode fazer isso. Ele errou quando ele aceitou julgar roubalheira da Petrobras em Curitiba. O que Curitiba tem a ver com roubalheira da Petrobras? Não pode. É o juiz da causa, né? É o juiz primário, originário. Não é isso? É isso que tem que ser. Ele não, ele aceitou. E ameaçava o Tribunal de Porto Alegre em apresentar os vídeos do bacanal que eles fizeram no hotel. E aí os caras ficaram na mão dele. Aumentavam até, ele dava uma pena, o cara aumentava para agradar. E o STJ não podia fazer nada, porque passou pela segunda região. Pô. Aí vem a Globo falando, não, roubalheira na Petrobras houve. Sempre houve roubalheira na Petrobras. Vai ver o caso Paulo Francis. Sempre houve. Não é privilégio do governo do PT. Eu não sou petista. Eu sou um cara isento. Não é privilégio do PT. Houve roubalheira lá atrás, entendeu? Não é? Como houve roubalheira lá na Itaipu. Não é verdade? No dia da posse lá no ministro exterior lá do governo Fernando Henrique, não, ainda era o governo militar. Era o Figueiredo. O ex-embaixador, que foi embaixador do Jango, foi lá assistir a posse do seu colega, que eles eram amigos. Sem querer, ele falou lá, olha, estou com tudo pronto para provar a roubalheira que houve em Itaipu. Não demorou 3 dias, o cara sumiu, foi morto. Aí o delegado chegou lá na casa da filha, seu pai enforcou, botou uma corda no pescoço e enforcou. Houve roubalheira também na ditadura. Houve roubalheira na Ponte Rio, Niterói, com a Andreasa. E a Odebrecht, OAS, trabalharam com esses caras. Sempre se deram bem. Isso não é privilégio do PT, não. O PT veio para a guerra em 2003, que ele foi eleito e assumiu. Já a roubalheira já era lá de trás. Não é verdade? Então o Toffoli está certo. Agora, devolução de dinheiro de réus confesso não tem que haver. Apenas a materialidade estará anulada, mas a confissão não. Porque o juiz era incompetente, era parcial, então o cara tem que se tornar ficha limpa. Não é isso, Cunha? Mas tu já roubava desde a época lá do garotinho, né? Não é isso? Mas você tem muitos seguidores, né? Conseguiu fazer até a filha deputada estadual. É isso que eu tenho que dizer. Tem que anular mesmo. O juiz tem que ser donzela. Tem que ser imparcial. E o marreco, todo mundo sabe que é um marreco. Tá entendendo? E muitas coisas virão por aí. Aguardem, aguardem. Tá bom, meu amigo? Valeu, um abraço!